Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui retomando os nossos estudos que têm como objetivo substituir, ou pelo menos tentar suprir um pouco da falta dos nossos encontros semanais, às quartas-feiras. Eu sinto saudade de muitos irmãos, mas por outro lado tenho agradecido a Deus, porque através desse meio midiático, esse meio mais moderno, estamos alcançando outros lares, outros arraiais, amigos meus, irmãos de outras igrejas, ex-alunos do seminário. Muito obrigado pelo apoio que nos tem dado. Nossos estudos da semana têm sido baseados no livro Lei, Graça e Santificação, do Dr. Russell Shedd. Nós temos o nome do nosso estudo de A Lei de Deus e o Viver Humano. É uma forma de nós tentarmos trabalhar essa parte prática da lei de Deus e da santificação, de como isso funciona, tentando fugir um pouco das ideias como legalismo, tradicionalismo, formalismo, mas também não caminharmos para o lado da libertinagem, da anarquia, que é um perigo muito grande quando nós falamos sobre lei de Deus e quando nós falamos sobre mandamentos de Deus. Hoje estaremos estudando sobre aspectos da doutrina da santificação. Seriam aspectos práticos que nos levam a ter um conhecimento melhor da palavra de Deus e ao mesmo tempo como podemos viver dentro dos padrões que Deus assim estabeleceu. O nosso texto que dará início ao nosso estudo encontra-se em Levítico capítulo 20, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos, ó Pai, pela Tua grandeza, poder, graça e misericórdia. Pai querido, que nós possamos de fato compreender cada vez mais de Ti e que possamos aprender mais e mais da Tua santa palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, dirige as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aspectos da doutrina da santificação. Quando nós pensamos em viver de uma forma santa, nós precisamos pensar sempre naquilo que a palavra nos diz. Não tem outra maneira. Não são aspectos humanos, não são aspectos políticos, não são vontades humanas, mas é o que a palavra de Deus assim nos diz. O propósito aqui com este estudo é examinar alguns aspectos práticos, um pouco mais de perto, para que nós possamos assim compreender um pouco mais a palavra de Deus. Shedd nos diz o seguinte: não é somente nos relacionamentos com Deus e nosso próximo que encontramos falhas. O que Shedd está querendo dizer com isso? E aqui é muito importante. Ele vai apresentar 4 aspectos ou 4 fundamentos que caracterizam realmente o avanço da santificação ou da santidade na vida de uma pessoa. Isso é fundamental. Quando nós pensamos em desenvolver a santificação, em crescer, nós temos que pensar nesses aspectos que o Dr. Shedd aqui nos apresenta. Primeiro, a santificação depende da união entre remido e o remidor. O que significa isso? Quando nós olhamos para textos como o que nós acabamos de ler, nós percebemos, e aí isso vale a pena você ler o livro de Levítico todo, que a tudo no Antigo Testamento Deus atribui santidade ou é separado para Ele, consagrado para Ele. E é como se a santidade, então, fosse um atributo distinto de Deus. Isso é muito interessante. Eu, quando estava no seminário, eu escrevi um pequeno artigo onde eu falei que a santidade era um atributo regulador de Deus. O que seria esse atributo regulador de Deus? Seria não porque a santidade é melhor do que os outros atributos, não porque a santidade está acima dos outros atributos, de forma nenhuma. A santidade é um atributo regulador por causa do relacionamento que Deus tem com as suas criaturas racionais, conosco. Então, ele regula exatamente esse relacionamento e ele regula também o seu relacionamento com os anjos. Então, o atributo regulador aqui é no sentido relacional e no sentido de que a santidade é um atributo comunicável. Nós também podemos buscá-la e almejá-la. Isso é muito importante. Então, quando o Levítico nos fala que Deus é santo, ele está olhando exatamente para aspectos transcendentes de Deus, mas ao mesmo tempo para os aspectos físicos. Por isso que tudo é separado. Então, o Shedd diz o seguinte: através de objetos e pessoas consagradas, Deus chamou a atenção à natureza da santificação da vida como algo que lhe pertence exclusivamente. Ou seja, a vida humana, a vida da Terra, tudo no planeta Terra pertence a Deus e tudo deveria ser santo. Então, como cristão,
nós devemos almejar a santificação. Só que no cristão, essa santificação é um processo em que Deus se identifica cada vez mais com os seus filhos. Por isso que da importância de nós entendermos a união que temos entre nós e Deus. Há uma comunhão crescente entre o crente e outros crentes, mas principalmente com Deus. Não tem como isso não ser feito dessa forma. E aí Shed vai dizer o seguinte: a santidade depende de um relacionamento dinâmico, crescente, semelhante a que une duas pessoas na terra. Então, assim como um casamento ele vai se tornando cada vez mais sólido quando há transparência, quando há amor, quando há abnegação, ou quando há abrir mão de algumas coisas, renúncia, enfim. O casamento ele dá certo quando acontece isso. A santidade para com Deus é a mesma coisa. Isso envolve a koinonia, a comunhão e a participação mútua. E é por isso que no estudo anterior nós falamos que a santidade é uma obra de Cristo e a santidade é um papel do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é que vai trabalhar. A união depende de convívio, de amor e de tempo. E Deus vai nos dar tudo isso para que nós possamos realmente crescer. O segundo aspecto da santificação é que ela deve caracterizar o padrão de vida. Ela deve caracterizar o nosso padrão de vida, o meu, o seu. Então isso significa, e Dr. Shed vai dizer, que focaliza o modo de pensar, de agir, de acordo com a vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo, um modo de pensar e de agir. Veja bem, quando nós estudamos sobre o legalismo, o tradicionalismo, o formalismo, nós vimos que as coisas estão só presas ao modo de agir. Mas o que Shed está dizendo é que a nossa santificação começa com o nosso modo de pensar. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, diz 1 João 5,2, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, quando nós realmente temos como padrão de vida o desejo de Deus, nós vamos tentar realmente obedecê-lo. E isso vai acontecendo gradativamente, naturalmente. Dr. Shed nos fala o seguinte: gradativamente, observar a lei ou guardar os mandamentos do Senhor deixa de ser um alvo distante para ser a alegria de viver. O que isso significa? Significa que o cristão em Jesus Cristo ele vai ter prazer, assim como um casal tem prazer um no outro, em apenas ceder em determinadas coisas, em estar juntos, em caminhar. Isso significa que há amor, há vontade de amar, desejo de amar. Então, quando nós realmente buscamos a Deus, gradativamente isso vai acontecer. Repare o que diz Jesus, João capítulo 15, verso de número 10 e 11, Jesus diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então o Shed está nos falando agora que quando nós estamos buscando a presença de Deus mais e mais e guardar os seus mandamentos, nós estamos dando prova de amor a Ele. Assim como Ele deu uma grande prova de amor ao morrer na cruz do Calvário, nós agora vamos dar prova de amor a Ele através do guardar os seus mandamentos. E Jesus disse que essa deveria ser a nossa alegria. Então, se você faz alguma coisa, mesmo que seja por renúncia, porque você sente desejo, mas você não sente alegria de estar agradando a Deus, tem alguma coisa errada talvez com a sua transformação. E aí o Shed vai chamar a atenção para os chamados crentes culturais, que eu já falei em outro estudo, que o L.R. Shelton chama de crentes nominais. São crentes que muitas vezes foram acostumados na sua cultura ali normal, no dia a dia, eles vivem aquilo porque cresceram no lar evangélico, porque só conhecem aquilo ali e acabam por se esquecer de fato o que significa viver uma santidade. São como animaizinhos adestrados, cachorrinhos adestrados, que fazem aquilo porque os seus donos querem, sem raciocinar ou sem ter de fato um sentimento. Embora alguns animais, como os cachorros, parecem mostrar um certo sentimento, mas eles não têm discernimento. Eles fazem aquilo porque sabem que tem abrigo, que tem carinho, que tem retorno, mas não há um discernimento no que de fato estão fazendo. Apenas fazem para serem aceitos. Assim também nós fazemos. O que nós devemos lembrar é que nada do que fazemos pode alcançar a salvação, nos dar a salvação, de forma nenhuma. Shed vai dizer o seguinte: produzir um hábito de santidade deve ser o desafio prioritário do ministério.
Então, quando você tem uma vida cristã dentro da vontade de Deus, você vai buscar viver realmente aquilo que Deus estabeleceu. E deve ser uma busca constante, deve virar um hábito. Jesus, por exemplo, ele deu primazia a isso nos ensinos. Nós devemos olhar para a grande comissão como Jesus nos chamando à santidade. O que nos diz o texto sagrado? Vejamos. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está nos ensinando nesse texto que eu tenho que pregar o Evangelho ensinando as pessoas a guardar as coisas que ele tem ensinado. Ou então significa que eu tenho que ensinar as pessoas a serem santas. Eu tenho que ensinar as pessoas a se santificarem. Para Paulo, a santificação compreende a administração constante de como apresentar todo homem perfeito a Cristo, ou em Cristo, como ele diz em Colossenses capítulo 1, verso de número 28. Além disso, também, Shed destaca o fato que, para Paulo, oferecer os corpos em sacrifício santo é uma obrigação decorrente da misericórdia de Deus. E agora, por eu receber essa misericórdia, eu vou devolver isto em forma de amor a cada dia, eu vou devolver isso em forma de sentimento. Por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso de número 1, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repare que a ideia é uma entrega completa de corpo e de alma, uma entrega que não depende apenas de fatores externos, mas é uma coisa que depende inteiramente de fatores internos, da minha transformação. Então significa que não compreende penitências, não compreende sacrifícios físicos, autoflagelos, não compreende nada disso. Mas é uma entrega por amor. Então eu vou fazer várias coisas em sacrifício. Eu já dei exemplos sobre isso. Por exemplo, o homossexual que se converte a Cristo, sabendo que a Bíblia condena a sua atitude de homossexualidade, ele ainda vai talvez sentir desejos na sua vida. Ele não vai deixar, às vezes, no seu íntimo de ser um homossexual. Todavia, ele vai lutar e vai fazer por amor a Deus. Então ele vai abrir mão. Ele vai fazer esse sacrifício porque ele ama a Deus, porque ele olha para Deus e vê o sacrifício que Deus fez por ele. Isso é muito importante para as nossas vidas. O terceiro aspecto que o Dr. Shed vai nos mostrar é que a santificação não deve ser encarada como algo que alcançaremos nesta vida. Não tem como. É impossível. Não existe uma formatura marcada para agora o Antônio Afonso se santificou. Vamos marcar uma formatura, vai ser entregue um diploma a ele. Não existe isso. Nós não temos como alcançar isso. Jamais. Nesta vida, pelo menos, não. Por isso que Paulo tinha uma constante preocupação e ele olha aqui para dentro dele mesmo e vê que ele está longe. E olha que ele era além de qualquer um de nós, provavelmente. Mas olha o que ele diz em Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja bem o que Paulo está mostrando. Abraçar outra atitude que não seja isto que o apóstolo está nos ensinando pode ser mortal para nós. Então nós precisamos ter um alvo na nossa vida de crescermos e continuarmos a crescer, mesmo sabendo que não vamos alcançar. É por isso que nós temos que lutar constantemente. E é por isso que o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. É uma luta constante. Mas não adianta, nós não vamos conseguir. Isso significa que eu tenho que desistir? Não. Quando eu falo sobre esse assunto, eu comparo com a vida. Eu sei que eu vou morrer. Mesmo quando eu era ateu, eu sabia que eu ia morrer, mas eu lutava para viver. Assim é a santificação. Eu sei que eu não vou avançar, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu continuo lutando, eu continuo sempre buscando. Então esse é o ponto a cada dia. É exatamente isso que o autor aos Hebreus, no texto que nós usamos como base nos dois últimos estudos, ele quer dizer, quando ele diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Seguir a paz aqui, no texto em questão, envolve perseguir, não é só seguir, mas é uma perseguição, você vai perseguir, você vai lutar por aquilo ali. É um alvo buscado constantemente, é um alvo que eu quero alcançar. Mas em nenhum lugar das Escrituras encontramos base para afirmar que chegaremos nesta vida a essa santificação, em hipótese alguma. Nem mesmo Elias, que foi transladado, nem mesmo Enoque, que também foi transladado, nem mesmo João Batista, que o próprio Jesus disse que ninguém é maior do que ele dos nascidos de mulher. Ninguém consegue alcançar a santificação plena nesta vida. Mas nós precisamos continuar buscando cada vez mais, cada vez mais. Shedd vai nos dizer o seguinte: o que importa para Deus não é se nos conformamos a um padrão de comportamento aceitável ao pastor e aos diáconos, mas se reconhecemos o quanto nos falta para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. O que Shedd está me mostrando aqui é que não adianta eu querer fazer as coisas para mostrar exteriormente, para as pessoas verem, meus líderes verem, mas eu tenho que tentar ver se eu estou dentro do padrão que Cristo estabeleceu, ou pelo menos buscando este alvo, este objetivo. Só pode correr a carreira proposta quem está insatisfeito com o seu progresso. Você só vai correr aquilo que a Bíblia diz, né? A carreira, prossigamos para o alvo da carreira que nos está proposta. Você só vai fazer isso se você tiver consciência que o seu progresso nunca é suficiente. Na história do coelho e da tartaruga, que o Dr. Shedd lembra no seu livro, o coelho perdeu a corrida não porque ele não era veloz, não porque ele não estava preparado, não porque ele não tinha capacidade, mas é porque ele dormiu. Ele se acomodou. Ele já achou que estava ganho. Esse é outro problema. Na realidade, L.R. Shelton fala que há crentes que são crentes enganados. Aqueles que dizem que têm certeza de salvação e aí cruzam os seus braços, não vão fazer mais nada, porque eu já tenho a minha salvação, não tenho que me preocupar. Não é bem assim. Paulo vai afirmar o seguinte, Filipenses capítulo 2, versos 12, na versão revista e atualizada. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O desenvolvimento da salvação aponta para a insatisfação que o verdadeiro cristão tem com a sua vida diante de Deus. Ele está sempre querendo mais, sempre querendo buscar mais. E olha que Paulo era muito mais evoluído que eu, do que você, eu tenho certeza disso. Então, é um aspecto muito importante. E nós precisamos lutar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O quarto aspecto da santificação compreende observar a realidade escatológica. O que é observar uma realidade escatológica? A escatologia envolve você olhar para os últimos tempos, olhar para os últimos dias, olhar para o tempo do fim. A segunda vinda de Cristo promete completar aquilo que foi iniciado pela primeira. Então, quando Cristo veio, ele inicia uma nova era, ele inicia uma nova dispensação, ele inicia um novo momento para a humanidade e para o homem. E esse momento vai ser completo, vai se findar ou vai ser pleno quando Jesus voltar. Então, quando eu olho para a santificação, eu tenho que olhar para essa realidade escatológica. E aí Shedd vai nos dizer o seguinte: vivemos pela fé em Cristo não uma atitude vaga, sem definição, mas uma esperança viva, segura, que almeja a perfeição que nos escapa agora. Então eu não vou alcançar, como vimos em pontos anteriores, não vou. Mas eu vou ficar sempre aguardando, como diz Paulo a Tito, a bem-aventurada esperança da volta de Cristo Jesus. E como que eu vou aguardar essa bem-aventurada esperança? Com a ajuda da graça, segundo Paulo escrevendo a Tito, de forma sóbria, justa e piamente. Isso ou seja, se santificando. Essas três palavras juntas, sóbria, justa e piamente, envolvem nossa santidade completa. Eu vou buscar isso, eu vou almejar isso. Então devemos viver de tal forma que incentivemos as pessoas do mundo a glorificarem a Deus através das nossas vidas. Jesus ensinou exatamente isso. Se não, vejamos Mateus capítulo 5, verso de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está nos ensinando que nossa vida de santificação faz com que até o ímpio glorifique a Deus. Até aqueles que não acreditam vão glorificar a Deus.
Até aqueles que não levam a sério a vida cristã vão glorificar a Deus. E o que nós podemos concluir com tudo isso? Primeiramente, nós precisamos entender que a nossa santificação é um processo contínuo. Não tem como. Eu preciso continuar lutando. Segundo, eu devo compreender que a nossa santificação jamais vai ser alcançada nesta vida. Não adianta. Então, mesmo sendo um processo contínuo, eu não vou conseguir alcançar. Terceiro, eu devo me conformar em entender que a santificação não compreende apenas algo exterior, mas é algo que precisa estar dentro de mim. Envolve o meu pensar, envolve o meu agir, envolve vários aspectos da minha vida. E por fim, eu devo entender que a santificação deve ser algo que me aponte para a futura esperança, aonde lá sim teremos a santidade completa, o corpo transformado, a santidade plena, recebida não por méritos nossos, não por aquilo que fazemos ou merecemos, mas pelos méritos inteiros de Jesus Cristo, pelos méritos únicos de Jesus Cristo. Pense nisso, meu amado. Que Deus nos abençoe, que Ele complete essas palavras em seu coração. Amém.